Olá, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Seja bem-vindo a mais uma Escola Dominical Virtual. Nós continuamos o nosso tempo de estudo. Amém? Vamos orar? Vamos orar para que Deus possa ministrar o meu e o seu coração nesse tempo, né? Mesmo ainda em quarentena, o nosso Deus é Deus que fala conosco através do estudo da sua palavra. Amém? Pai, nós queremos nos apresentar diante do Senhor, clamar a Tua misericórdia, a Tua graça e o Teu favor sobre nós. Oramos para que o Senhor fale conosco, ministre a Tua palavra sobre nós, seja derramado óleo fresco sobre nós. Em nome de Jesus oramos. Amém e amém. Começando mais um mês de maio aí nós começamos e nós queremos continuar sendo ministrados por aquilo que viemos estudando nos últimos domingos. Amém? Vamos lá tentar retomar, relembrar, né, recapitular aquilo que nós já estudamos. Então nós falamos no primeiro domingo, né, do povo da promessa, fizemos um resumo, compreendendo que era um povo que estava no Egito e Deus então começa um processo de transformação através do deserto, através de um processo de libertação do Egito para Canaã, a terra prometida. Falei que a promessa é feita a alguns homens, alguns patriarcas, alguns personagens bíblicos de relevância do Antigo Testamento: Josué, Moisés, Abraão, pai de Abraão, e assim a gente vai vendo a realidade e o desejo de Deus de abençoar todas as famílias, e mais especificamente o povo judeu naquela época, conduzindo eles a uma terra de liberdade, uma terra chamada Canaã, terra de abundância, que mana leite e mel. No domingo passado nós falamos sobre duas partes do processo: como esse povo vai parar no Egito. Nós falamos aí que era a fome, né? E Jacó estava ali já na terra de Canaã, a terra da promessa, mas ele sai com seus filhos, né? José já está como governador do Egito, eles saem, migram por causa de uma circunstância de necessidade, migram para o Egito. Falamos também sobre como esse povo se tornou escravos no contexto do Egito. E aí nós descrevemos que após um período, essa família de Jacó, José se muda para o Egito, né? José morre, as gerações vão crescendo, eles vão se tornando um povo grande, mas o nome de José é esquecido com o passar das gerações. Detalhamos aí que o povo fica 430 anos, então passa 100, 200, 300 anos, e aí a figura de José enquanto governador, enquanto provedor, enquanto um herói no Egito, é esquecida, e aquele faraó, aquele rei que é levantado ali, né, na figura de faraó, olha para o povo que nasce da descendência de Jacó, dos filhos de Jacó, de José e dos outros filhos de Jacó. O faraó olha para aquela circunstância, vê aquele povo se tornando um grande povo, um povo forte, então ele começa a escravizar o povo, para que aquele povo não tomasse uma proporção tão grande, né, e uma mentalidade de livre para se posicionar e se levantar em guerra e aí acabar com o povo egípcio. Então ele olha e fala: esse povo está se tornando grande, forte, para que eles não se unam aos nossos inimigos e venham contra nós, vamos escravizá-los. Então nós falamos sobre essas duas realidades. E aí eu falei para você sobre mentalidade, e é onde eu quero trabalhar um pouco hoje. Porque esse povo fica 430 anos e sofre toda uma influência ali. Se tornaram escravos por causa dessa circunstância, né? Foram para o Egito por causa dessa circunstância e agora estão em uma realidade de escassez e de escravidão, né? Sendo imputado violência e sofrimento. Ok, esse é o cenário que nós construímos nos últimos domingos. E hoje eu quero falar do início do processo de libertação desse povo. Amém? Abra aí comigo a sua Bíblia, Êxodo capítulo de número 3, nós vamos ler Êxodo 3, mais precisamente versículos de 6 a 8, nós vamos começar a trabalhar a saída desse povo e o processo do deserto. Você há de lembrar aí que o deserto na Bíblia
ele tem um contexto de lugar de escassez, um lugar árido, né, e uma simbologia de dias difíceis, né, e nós bem sabemos que os dias difíceis chegam. Então o deserto, em contexto aqui bíblico, ele traz a figura do dia difícil, das provas, das provações, da realidade, da fé debaixo de um momento de provação. Mas por que Deus permite o deserto? Né? Nós já conversamos isso em outras aulas a respeito de algumas ministrações do olhar das pessoas às vezes distorcidos para o deserto, como se o deserto sempre fosse um lugar de punição. E muitas das vezes não é. O deserto muitas das vezes é um tempo de permissão de Deus para gerar algo a mais no seu povo. Então nós vamos introduzir aqui o início, quanto esse povo agora começa a se tornar uma nação, um povo escolhido, porque antes era uma família. Deus vinha trabalhando com algumas famílias, né, ali em Abraão, Abraão, o pai de Abraão, e assim vai Isaac, depois, e de repente agora estão se tornando um povo, não só mais uma família, porque agora engloba toda uma nação que está em formação. Vamos lá, Êxodo capítulo de número 3, versículos de 6 a 8. Vamos ler junto? Diz assim a palavra de Deus: disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda ao Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso, desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa, ampla, terra que mana leite e mel, lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, e do eveu e do jebuseu. Pois o clamor, versículo 9, o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios o estão oprimindo. Esse texto aqui que nós estamos lendo é Deus se manifestando a Moisés e falando: Moisés, eu preciso que você se levante, se posicione, porque eu vi o sofrimento do meu povo no Egito. Olha para você ver, querido. Aqui para mim fica claro algo que nós podemos aprender para esses dias difíceis. Deus é o Deus que nos assiste mesmo nos momentos de dor, de sofrimento, de preocupação, né? Mesmo nos momentos de deserto, ou de início de deserto. Mas olha para você ver que interessante. Deus está descrevendo uma realidade onde eles estão escravos no Egito, que Deus olha e vê a dor. E Deus os leva para o deserto para que eles então conheçam Deus. Primeiro ponto aqui que nós estamos trabalhando e fazendo um paralelo para nós. Querido, Deus não se esqueceu de nós. Deus não se esqueceu da terra clamando diante de tanta morte, sofrimento e dor. Deus não esquece do seu povo. E aqui está o povo sendo formado ainda. É a partir disso aqui que o povo vai se tornar uma nação. Antes uma família, mas agora cresceu. Você imagina, 430 anos, então nasce várias gerações, casam com egípcios, casam com o povo fora da sua cultura, tudo isso acontecendo e vai crescendo. Vai crescendo a nação, antes a família de Jacó, agora se tornando uma nação. E Deus olha, Deus se compadece do clamor do seu povo, ok? Abre aí comigo o capítulo 2, para que a gente consiga mensurar melhor isso, a questão de Deus ver e Deus se condoer da situação. Capítulo de número 2, nós vamos ler versículo de número 23, a partir de 23. Abre comigo aí. Capítulo 2, você vai voltar um capítulo aí do 3, diz assim: decorrido muitos dias, morreu o rei do Egito. Sim, Faraó. Os filhos de Israel gemiam sobre a servidão e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Segundo ponto, o primeiro é que Deus nos assiste no sofrimento, nas angústias, nas dificuldades. O segundo ponto, Deus é o Deus que ouve o nosso clamor diante dos dias maus.
Por mais que a permissiva de Deus aconteça, porque tanto o cristão ou não cristão, tanto o seu povo ou o povo que ainda não aderiu a Ele como seu Senhor, passa pelos dias difíceis de sofrimento. Ok? Deus então ouve o clamor, porque por causa do sofrimento, por causa do Egito imputando peso, o povo passa então a se lembrar de Deus. Olha que interessante isso. Talvez a dor e os momentos difíceis são benéficos sobre o mundo e sobre a sociedade no todo, assim como foi aqui. Foi necessário esse povo sofrer para se lembrar do Deus que os amava. Deus permite. E quando eles se voltam para Deus, Deus se posiciona em salvá-los. Querido, Deus não resiste um coração quebrantado e contrito. Esse povo talvez já tinha se esquecido, né? Pensou nesse tanto de ano, Deus olhando, vendo, assistindo tudo isso, porque Deus não se esquece do seu povo, mas olhando e o povo se esquecendo. Casando, se envolvendo com outras culturas, religiões, lembra do Egito? A influência mundana do Egito, o sistema opressor de Faraó, e Deus fica olhando aquilo, mas quando o povo se volta para Deus, Deus se volta para o seu povo. E aí nós entendemos, como a palavra de Deus vai dizer em Crônicas, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, que tem a minha identidade, o povo que eu escolhi, o povo que se volta para mim, orar, se humilhar, né, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. E aí Deus ouve aquele povo. Vamos continuar lendo. Capítulo 2, aí, versículo de número 24. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Querido, olha isso, olha isso. Diante da aflição, diante da dor, se o seu povo se posiciona diante de Deus, Deus lembra da sua aliança e se volta. Aqui, mais precisamente em relação a esse povo, Deus se lembra da aliança que fez com o patriarca Abraão, com Isaque e com Jacó, com os patriarcas. Mas se nós nos voltarmos enquanto igreja, porque nós estamos estudando esse povo, tentando fazer um paralelo com os tempos difíceis, com o momento de deserto que a terra está passando, mas a peregrinação da igreja em relação a ir à terra prometida. Se nós clamarmos, Deus ouve e Deus lembra da aliança que Ele tem com o seu povo em Jesus. Para esse povo, Deus se lembrou da aliança com Abraão, mas em Jesus, a sua morte e ressurreição. Hoje é domingo de ceia. Em Jesus, Deus tem uma aliança conosco através do sangue de Jesus. E nós podemos clamar diante de tudo que nós estamos vivendo. E Deus vai se lembrar da aliança que Ele tem conosco em Jesus, de agora nos tornar o seu povo. Mais que isso, a palavra de Deus vai dizer que o Senhor nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, Jesus Cristo. Nós temos uma aliança com o Senhor em Jesus. E Deus não brinca. O Deus desse povo que nós dissemos, e temos nomeado o povo da promessa, tentando fazer a tipologia, a simbologia, com quem nós somos enquanto igreja, com a nossa saída do Egito, do sistema de escravidão egípcio, o paralelo que nós estamos fazendo com a igreja e esse povo. Agora a nova Israel do Senhor saiu também do Egito, tem um libertador, como Deus estava levantando Moisés, o Senhor enviou Jesus para não só libertar um povo, mas para libertar as nações da escravidão de Faraó. Deus olha para o nosso sofrimento e Ele se lembra da aliança que tem conosco. Queridos, nós estamos debaixo da graça do reino do nosso Senhor Jesus. Ele é o nosso libertador e Deus não se esqueceu de nós, mesmo diante